TokuCast. Eu venci! Eu jamais vi um ninja assim. Os habitantes do mês estão de olho na Terra. Venha me enfrentar! Já estou enfrentando. Será muito fácil acabar com você. Ouça bem, Jaspion. Você tem a missão de defender a paz deste universo. Kamen Rider Stronger! Numa distribuição tokusatsu.com.br, o fantástico ou não TokuCast está no ar. Eu sou o Gil e eu vou estragar agora a apresentação de todo mundo, porque eu vou lançar de cara, ó. Venho do céu e venho da terra, luto pelas pessoas, combato todas as formas do mal, eu sou o guerreiro da justiça, porque hoje é Kamen Rider Stronger, Volney Oliveira. O céu me chama, a terra me chama, o Gil me chama. Eu vim finalmente falar sobre Kamen Rider Stronger. Eu sou Volney Oliveira, estou na área. O pai tá on. Tô aqui hoje com o Gilzão, todo mundo aqui falar do meu Kamen Rider favorito ever. Não só da Era Showa, mas da existência. E Volney é o nosso primeiro Rider Show, eu acho que não. A gente já falou do Z-Cross, né? Mas de série inteira, assim, né? Claro, falamos do Black e tal, mas dos Kamen Riders lendários, né, cara? Dos primeiros ali, dos 7 primeiros, finalmente. Vamos falar de um. Vamos começar com o Stronger, seu Rider preferido. Uma baita série. E quem está conosco aqui para encarar esse mega desafio? Ora, hoje aqui conosco nós temos esses podcasters lendários, que não são 7, hoje a gente tá em 5, mas estamos aqui hoje, o time da casa, o garoto da camiseta molhado, maior cosplayer de Change Dragon desse planeta, também cosplayer do Vissuri, uns 7 Riders lendários, Dani Tsurugi. E aí, gente, sou Dani Tsurugi e o melhor episódio é o 34. Vida mais um cast. Muito bom, muito bom. Hoje estamos também aqui com esse outro podcaster lendário, esse cara genial, gente boa pra caramba, demais, que é o Senna! Opa, e aí pessoal? Bom, ia falar pra você, Vone, eu ocupo uns 3 slots de personagem, dá pra falar que tem 7 pessoas aqui de certa forma, hein? Que horror, cara, também não é assim. Tipo 7 comigo, né? Hoje também temos aqui esse nosso convidado que já veio outras vezes, esse cara que mantém a página Arquivo Show aí no Facebook, Arquivo Show Rider, né? No Facebook, que eu tô sempre ali consultando, eu tô sempre dando um like, às vezes eu fico rodando a página toda pra ver tudo, que eu adoro o Riders da Era Showa. Tá aí o Thiago. Opa, 5 podcasters versus King Dark, né? Quase. Isso aí, vamos falar aqui do Stronger, que é a minha segunda série Kamen Rider favorita, depois do V3, porque eu sou fanboy do Miyauchi. Boa. E quem não é, como disse o Senna, não é. Kamen Rider Stronger, que foi idealizado primeiramente como Kamen Rider Spark, né? Mas como o Spark estava registrado, segundo o enciclopédia japonês, por marcas de detergente, eles tiveram que optar por Stronger, mantiveram o S ali, né? Foi transmitido entre abril e dezembro de 75, com 39 episódios, apesar de terem, né, programado 52, uma pena, né? Foi a 5ª série da franquia na Era Showa, ela até então seria a série que fechava ali, né, a franquia, vamos falar sobre isso aqui também.
Outro ponto interessante pra gente falar é que ela não foi exibida na NET, que é a atual TV Azai. Ela foi exibida na TBS, né? Ela mudou, né? Inclusive, ela passava num horário. Ela passava, se não me engano, a diferença de horário delas. Ela começou a passar às 19 aos sábados. Não era isso? E ela passava às 7h30, né? Às 19h30. Isso. Passava às 7h30 e começou a passar às 7 horas. Aí eles atribuíram isso a queda de audiência, alguma coisa assim. Como se meia hora fizesse muita diferença. Talvez no Japão faça, né? Não sei. É que, na verdade, a TBS, né, a Tokyo Broadcasting System, ela tinha muito problema com afiliadas menores, né? Ali de Kanto, né? As afiliadas menores dela, cada uma tinha seus telejornais em horários diferentes, né? Os seus telejornais regionais. Aí eles sempre faziam isso de ficar mudando os horários das coisas para não coincidir com as exibições dos telejornais. Porque senão eles pegavam e cortavam ali a série e foda-se, tacavam o telejornal na hora. Aconteceu isso com o Super One também depois. Olha que engraçado, ela saiu de uma emissora para outra, mudou de horário. E o Kamen Rider foi lá tapar o buraco do Ultraman, né? Porque o Kamen Rider Stronger substituiu o Ultraman e Léo na TBS. São raros as situações em que o Ultraman e o Kamen Rider dividiram aí, né? Vale lembrar que ele era exibido pela TBS só na região de Kanto, né? Em Kansai, ele continuou sendo exibido aí pela já tradicional Mainichi. A Mainichi que muita gente não fala aqui, inclusive, né, no Brasil, que a Mainichi, ela é uma emissora, né, e produtora da franquia junto com a Toei e junto com a Ishinomori Productions. Ela tem muita influência na construção da franquia. Ela, inclusive, que decide fechar a franquia nesse período. Um dia falaremos muito mais sobre a Mainichi, né? Porque merece uma atenção e aqui no Brasil você quase não ouve, assim, citar. Merece um cast só pra ela, né? Eu acho. Acho que a gente podia, inclusive, algum dia fazer um cast só sobre Riders da Era Show fechado e falar sobre todas essas influências de uma vez, chamar o Thiago aí de novo. Não, já adianto aí pra quem tá ouvindo a gente que vai rolar, talvez esse ano ou ano que vem, não sei, né? Um Tokocast pra contar sobre essa gênese de criação do Kamen Rider que é gigantesca, né? Muitas pessoas participaram, né? A Mainichi, ela foi co-criadora, né, da franquia. Inclusive, o projeto original que veio a ser Kamen Rider, né, se transformou em muitas outras coisas, nasceu dentro da Mainichi, né. Antes de chegar no Ishinomori e tal, nasceu lá dentro. E ainda sobre a TBS, né, sobre a Tokyo Broadcasting System, a franquia ficou sendo exibido lá até o Black RX, né, Black X, e só foi sair de lá no Kuga, né? Que aí passou a ser já exibido tradicionalmente aí pelas afiliadas da TV Asahi já em Kansai, né? Agora você vê também que outra coisa legal é que no mesmo horário lá na NET, né? Que era a TV Asahi na época, começa a Gorendia, porque Gorendia também é da mesma época, né? E Gorendia acabou também nascendo graças à própria pré-produção ali do Stronger, né? Que a ideia inicial do Toru Hirayama era criar a série de um esquadrão de Kamen Riders. Sim, 5 Kamen Riders. Primeiro a ideia de fazer 5 Kamen Riders inéditos, né? Depois a ideia de trazer 5 Kamen Riders dos anteriores já, dos que já existiam. Então, pra você que não sabia, Super Sentai nasceu primeiro como um esquadrão de Kamen Rider. Tem também aquela parada que o papel do Akarendia também poderia ter sido do Shigeru Araki, né? Ele escolheu, né? Ele poderia ter feito o Akarendia ou o Stronger, e ele preferiu o Stronger, né? Porque já era uma franquia, né? Exatamente. Já tinha um sucesso, né? Não queria arriscar. Em alguma coisa que eventualmente tivesse flopado, né? Mas se ele tivesse arriscado, pô, a quantidade de episódios ali de um pra outro teria ganhado um pouquinho mais, talvez, né? Sim. Fora a personalidade, né? Que teria ganho muito mais. Eu acho que o Shigeru Araki, eu acho que ele tem uma personalidade muito grande, tem muita história de bastidor, né, que ele tinha uma vibe muito muito parecida com o Shigeru Joe, muito parecida, ele era bem arrogante na vida real também. Sobre essa questão dele ser planejado como a última, né, os produtores quiseram encerrar na ideia de acabar enquanto ainda tá legal, né.
Não esperar desgastar a imagem pra encerrar a franquia. Tanto é que, de fato, foi pensado pra ser o último Kamen Rider mesmo e nunca mais ter nenhum. Teve até, um pouquinho depois, quando a série acabou, teve até uma festa de despedida com o pessoal do elenco, com o pessoal da produção. Eu cheguei até a postar essas imagens já. Foi o pessoal do elenco, né? Os atores, os produtores. Pra festa de despedida mesmo. Ia ser o encerramento de Kamen Rider pra sempre, assim. Não, e fica claro isso até na própria série, que do nada ali acaba Black Satan, né, cara? A série fica corrida, aí vem os outros Riders, o negócio você percebe mesmo que mudou completamente, né? Até hoje é um feito inédito, né? Foi a única série na história da franquia que conseguiu trazer todos os atores civis dos anteriores, né? Na verdade, ela é a última a fazer isso. As outras fizeram também. Ela é só a última a trazer todos os atores destransformados. No X não teve, né? No X não teve o Takeshi Hongo, né? O Hongo não foi? No X não. No X é só o Ryuki Jody, o Hayato Ichimonji e o Shiro Kazami. É que eu acho que nessa época ele não tava nem no Japão, porque depois de Kamen Rider, depois de V3, teve todo o lance dele ter ido embora para a África e ter participado da Cruz Vermelha e tudo mais. Cruz Azul. Ele virou ermitão depois, né? Então, na verdade ele foi ajudar na África. Uma entrevista dele fala sobre isso. Fala que o Hiroshi Fujioka fala que ele viveu tudo aquilo e ele não vivia isso na vida dele, ajudar pessoas, tal, algo que ele não fazia. Então ele foi fazer. Tava de boa. Tava com tempo. Tá sempre na fazer, vou lá salvar o mundo. Tô brincando, pô, baita decisão, né? Pô, foda. E até hoje ele é meio filantropo, né, também. Sim, total. Nós falamos de audiência e se vocês avaliarem, né, isso é falado também por todo mundo que foi pesquisar ele um pouquinho, que a franquia vinha caindo na audiência, tanto que, pô, a Amazon foi a série de menor volume de episódios ali, né? 20 e poucos episódios teve a Amazon, 24, não foi? E também, quando o Stronger volta totalmente diferente do Amazon também, né? Daquele pegada um pouco mais pesada ali de história. E o Stronger acaba sendo aquele herói mais padrãozão, né, cara? Monstro da semana ali, né, cara? Porrada. Mas uma coisa que eu gosto muito de Stronger aí, em termos de narrativa, já que a gente tá falando desse quesito, uma coisa que eu gosto muito de Stronger é a narrativa não linear. O primeiro episódio não é o começo de tudo. Né, você já pega o barco andando, eu acho isso legal. Não é um barco, é um overcraft. Boa. Piada perfeita, isso foi pontual. Você já pega o hovercraft andando, né? É bom, literalmente. Mas assim, eu acho isso muito legal. E depois conta a história, mostra a história. E desculpa, cara, de todos os protagonistas da Era Showa, e eu gosto de todos eles, dos 7 lendários e dos outros vieram depois e tudo mais. Mas, cara, é o Rider melhor desenvolvido em termos de personalidade, na minha visão. Porque ele é muito bem desenvolvido, ele é o que mais tem personalidade na minha visão também. Ele seria o Joseph Joestar dos Kamen Riders. Eu assistindo de novo, ele me lembrou muito o Joe do Ashita no Joe, né? Até o negócio do assobio, né? Antes do cara aparecer. Porque a referência, Beautiful Joy, até o Beautiful Joy também tem essa referência, inclusive. Mas ó, esse negócio de o cara chegar assoviando tudo é uma referência de tantas referências, né? A gente citou, né? Isso que eu ia falar em do Western Spark, a gente citou isso no do Zubat, né, Vone? Que essa pegada, assim, as produções japonesas, elas são sempre muito influenciadas pelo Ocidente, né? Como já citamos tantos exemplos aqui. E o Western Spaghetti ali, principalmente o Western, né, o italiano, final dos anos 60 e começo dos anos 70, tava bombando. Então você tem um monte de personagem que tem essa pegada, né, cara? Você tem essa pegada, você vê isso em Kikaider, você vê isso, né, você vê isso no Zubat, você vê isso aqui no Stronger. No Kikaider tem bastante, Zubat tem até o que você falou. O próprio Hakaider. Chega soviano também. Inclusive não é nem uma suposição, né? Porque o próprio Shigeru Araki, ele disse que na época ele não tinha muita experiência prévia com atuação, né? Ele tocava bateria, era Four Cents. E ele usava o que ele tinha, a noção assim que ele tinha de atuação era de assistir o Western, cara. Isso ele Sim, você sabe que os próprios caras falaram isso pra ele, o pessoal da produção falou. Essa é a referência que você tem que ter, tá perfeito.
Porque eu não sei se o que eu vou citar agora, ele é referência de referência, né? Mas normalmente a maior referência quando se fala do cara chegando, tocando a musiquinha, é o Era Uma Vez no Oeste, lá do Sérgio Leone, de 68, que é o Charles Bronson, né? O harmônica, cara. Eu adoro, velho. Não, e é daí que vem, né? E tanto que tem tantos e tantos outros heróis que usam isso. O próprio Tokyo Yongo lá, o sexto Tokyuger, ele entra tocando a gaita. É uma baita referência. Depois foram usar isso até em jogo, né? Foram usar isso lá no Mega Man, lá, né? O Proto Man, ele também chega assobiando. O Vone, você falou referente ao Kikarder, também principalmente na aparição do Saburo, né? E a música dele é um assovio, isso é bem western, né? Que você falou agora. Porque é uma coisa que eu preciso muito falar disso, porque é uma coisa que você ouve e você não sabe, isso é muito legal, é muito badass. Imagina só, os caras estão lá, eles vão fazendo academia, dá um barulho estranho, que assovio é esse, cara? E ninguém vê onde tá ele, e aí ele chega e faz a entrada dele. Cara, é muito louco, cara. Os caras ouvem aquele barulho, o soldadinho já treme na base, cara. Ferrou. Ah, eu gosto muito. Vamos falar um pouquinho do visual do Stronger? Porque o visual do Stronger, ele é stronger, né? É forte, né? É bem diferente dos anteriores no sentido de volume, acho que podemos dizer assim, né? Ele foi definido como um Kamen Rider elétrico. Electro é foda. Serve. Ele tem aquele S no peito. Eu não sei se aquele S no peito o Shinomura escolheu por causa do Superman. Eu acho que é por causa do Spark. Tem um S no peito. É que tem um S no peito, né? Parece o S do Skullman também, né? É, e tem gente que em outros lugares do mundo ele é conhecido como Kamen Rider Superman. E o S da onde o Stronger veio significa esperança. É engraçado você falar isso porque no Masked Rider ele é o Masked Rider X, né? O cara tem um S no peito e colocaram... E ele é o X. É o X, né? Puta merda. Ó, e o visual... Gente, eu sempre achei o Stronger feio, eu continuo achando, eu sempre já falei isso em outros casts também, mas quando eu descobri aquele peitoral do... Inclusive, parabéns, Vone, que o Vone fez um cosplay do Stronger maravilhoso, assim, que eu até hoje não entendi como é que ele fez. Um dia eu vou fazer um cast só pra ele contar. Mas assim, o peitoral do Stronger e o capacete grandão do Stronger, eles têm uma referência a futebol americano, cara. Ele era um jogador, né? O personagem, o Shigeru Jori, era jogador de futebol americano. E a roupa do Stronger, né? Aquele peitoral aqui e o capacete. E quando eu descobri isso, fez total sentido. Porque eu sempre achei o capacete do Stronger muito grande. Eu falei, cara, que horrível, né? E não, mas tem total, como é que eu posso dizer? Coerência, né? Quando você pensa no futebol americano. E aí a gente foi pesquisar, pô, mas por que o futebol americano? O Gorendia do mesmo ano também tem uma referência a futebol americano, né? Que é aquele golpe final deles. E aí fomos caçar, né, Senna? Em 71, o futebol americano já existia lá no assim como o beisebol, né? Que até hoje é o principal esporte no Japão, assim, né? Com bola. Eu acho, né? O beisebol e o futebol americano, tudo veio naquela parte da ocupação americana também, antes da guerra também, né? Tal. Nos anos 30 já o futebol americano já começou a aparecer por lá. Mas em 71 foi fundada a X-League Japan de futebol americano. Então, os anos 70, principalmente, tava bem popular o futebol americano por lá. Tanto que você vê isso em várias produções, em animes também. E, inclusive, a gente chega a ver até tem um personagem de Tokusatsu que a gente citou, que é o Red Tiger, que é basicamente a roupa de futebol americano, né? O próprio nome da Tackle, né? Tackle um movimento, né? É um movimento, cara. Tá, que é o movimento que o cara vai lá te arrebentar pra impedir que você corra com a bola. Um dos golpes tem a ver também, então? Qual? O Denpanage? Não, que é um arremesso, né? Não necessariamente. Cara, toda vez que ela gritava, eu entendia tem pra ninguém, velho. Tem pra ninguém! Tá certo. E eu acho importante mencionar aqui também que o Stronger, ele jogava futebol americano na Universidade de Jona, né? Que é a universidade já tradicional da franquia, que aparece em diversas séries. O Hongo estudava lá, o Shiro Kazami estudava lá.
a Sakurako lá do Kuga, estudava lá. Tem uma placa lá, né? Aqui formamos Kamen Riders. Depois em Ibiki, né, vira um ensino médio, né? No Ibiki, Jonan vira um ensino médio. Então ali é uma escola pra Riders, então. Pode se matricular lá. Basicamente. E sobre o Spark, depois eles reaproveitaram essa ideia lá no Kamen Rider Spirits, né? E ele é meio que um proto-Stronger todo ferrado. Porque já dizia isso na história original, né? O Go, que é o amigo do Joe, ele foi capturado. Eles experimentam nele, fazem a operação nele, só que ele não sobrevive. E eles reutilizam isso aí no Spirits, dizendo, né? Eles trazem de volta o Spark, né? Que é o Go. O Goro não mata, né? Não mata Goro. O Goro, traz ele de volta, e aí o Stronger tem que lutar contra ele, e aí o resto eu não vou falar, porque é spoiler do mangá, que, é incrível, quem puder ler esse mangá, que é demais, aliás, tinha que ter um anime desse mangá, gente. Poxa, os caras fizeram Ultraman lá pro Netflix, cadê o anime do Kamen Rider Spirits no Netflix? E o visual do Spark, ele é o Stronger mesmo, menos Stronger, né? Menos muscle. Proto Stronger. E editora, lancem o Spirits aqui do Brasil também, já que a gente tá nessa onda. Incrível. E o Pop, JBC, quero essa aí, cara, nunca pedi nada. Eu compro tudo. E o Pop, lança pra nós. Eu compro 2 vezes. Ia ser maravilhoso, né? Aliás, essas abordagens são muito legais, essa continuação, essa coisa que eles dão, né? E a gente tava falando aqui de Taco, né? Tem um mangá, inclusive também tem um mangá que conta, eu não lembro o nome do mangá, o Thiago deve saber. Tem um mangá que ele conta bastidores das produções de Kamen Rider. Ah, sim, os homens que criaram Kamen Rider. Eu tenho, hein? Duas versões. Cara, é incrível. E eles contam algumas histórias do Shigeru lá, né? Tem todo o lance dos dublês, o pessoal... Porque quem faz as partes salto, essas coisas, é uma galera. E quem faz a parte de luta é outra. Sim, era a Ono Kenyokai que fazia as cenas de luta e a Jack que fazia os pulos. As de saltos e explosões, né? E aí ele não se dava bem. Porque o que acontece? As coreografias de luta eram estabelecidas. Ele falava, tá bom, chegar na hora ele fazia diferente. Ele não fazia o que os caras falavam pra fazer. Várias brigas. Beleza, certo. Aí falaram, não, você tem que seguir tal, cara. Eu não confio nesses caras, não gosto desses caras, não. E aí mandaram ele treinar com os caras. Ele foi. Mudou alguma coisa? Não. Pois bem, tem um episódio que tem uma cena no teleférico. Pois bem, ele tava lá pendurado e ele quase caiu. E quem que salvou ele? O mestre lá dos caras de luta, de dublê de luta. Masaru Okada. Exato, o Okada que salvou ele. Pegou na mão dele e segurou ele. Segundo relatos do próprio Shigeru, do ator, a partir desse dia ele começou a confiar a vida dele a esse cara e falar, não, agora você ganhou meu respeito. Agora eu faço o que você falar, eu faço, cara. Fora que a Ono Kenyokai, né? Tanto a Ono Kenyokai quanto o Masaru Okada, eles já eram tradicionais na franquia desde o Ichigo, né? Que eles faziam as cenas de luta, depois que entrou a Jack pra fazer as de pulo. Eles, na verdade, eram um clube de Kendo. Então eles tinham bem essa coisa do comportamento regrado, do comportamento bem planejado, né? Tudo que eles iam fazer já era certinho, a coreografia já era planejada. E por isso que o Shigeru causou tanta discórdia ali, né? Tanto problema, né? Rebeldão. E só pra não esquecer depois de mencionar aqui, o Stronger foi a última série da franquia Kamen Rider a ser gravada no estúdio Toei Ikuta, né? E foi o estúdio da Toei que foi montado lá na época do Ichigo, porque eles estavam com um problema no estúdio de Kyoto, né? Problema com o sindicato e tal, enfim, isso deixa pra outra oportunidade. E aí eles abriram o estúdio de Ikuta, né? Pra fazer o Kamen Rider especificamente. E o Stronger foi a última série a ser gravada nesse estúdio, né? A partir do Sky Rider, eles começaram a gravar já nos estúdios de Tóquio e de Kyoto. Vamos pegar então para entrar um pouquinho na história, porque a gente até adiantou, né? O Shigeru Joe, ele diferente dos outros Riders, ele se oferece para virar o... Cara, isso é muito bom. Ele bate lá na porta do cara. Então, amigos, eu gostaria de fazer a parte do experimento aí. Beleza? Os caras, beleza. Tudo pra se vingar da morte do amigo, né? Do Goro, cara. E ele vai lá,
se oferece e consegue escapar e ele sai fortalecido. O cara é corajoso pra caceta, né, velho? Então, ele foi o primeiro a quebrar essa coisa dele ter a humanidade dele tirar da força e tudo mais, ou a remodelação ser uma forma de salvar a vida dele, como era no caso do V3 e do X. Ele pede movido pelo sentimento da vingança, né, cara? Mexe aí. Aí ele realmente, com poderes elétricos, né, vários poderes elétricos, inclusive, se torna realmente Stronger, né, cara? O mais forte ali. E, gente, deve ser difícil pro Stronger ir no banheiro, né? Aquela mão dele, né? Cara, eu pensei a mesma coisa, aquela mão de silver tape elétrica. Por isso que ele tem luva. Ele usa a luvinha pra não dar ruim, né? Ele realmente rola fio terra lá na hora. Tem gente que dorme de meia e ele dorme de luva. O que eu só queria puxar, aquela hora que a gente tava falando da Subiu, que eu falei do Ashita no Joe também, é que eu acho que a personalidade dele lembra muito do Joe. Não sei se vocês já leram esse mangá de boxe, né? Porque até o cara manda ele se curvar lá, o Black Satan. É, e ele dá risada. Dá risada. É muito parecido. Ó, a personalidade aí voltando pras mãos, o começo da série, ele tirava uma luva, claro, tinha outra preta, né? Depois a galera se liga e começa a colocar uma luva prateada, né? Mais coerente com a cena, porque o Stronger é o único Kamen Rider que faz Henshin e se transforma no tranco, né? É um dínamo, né? Ele dá nem pra ter um botãozinho, né? É um tranco. Ele dá um Kamen Rider que transforma dando um curto na tomada, né? É, cara, dá aquela... Tipo, quando bate uma pedrinha na outra pra acender a fogueira, tá ligado? Ele bate a mão na... Tchau! É uma mão na outra, né? Bonito. Cara, mas junta com a eu vou outra. falar que é um uso muito inteligente dos poderes, né? Tem um inimigo, eu não lembro que episódio que é. Se o cara tá na água, ele põe a mão na água, né? Isso, ele seca. Esse pediu pra apanhar, né? Ele seca o rio todo. E ele também tem poder. Inclusive, a água é meio né? que um condutor pra ele. É, a arma é um condutor também de energia pra ele, né? Ele se recarrega muitas vezes ali graças à água, né? Ô, Voney, me diz uma coisa. Nunca reparei. É que eu sempre mais te cumprimento pra abraçar, né? Eu nunca vi sua mão. Ok, pode continuar. É o meu segredo. E ele, quando ele foge, ele encontra a Tackle, né? E acaba salvando lá também. Acho que, se não me engano, é isso. E a Tackle era pra ser Kamen Rider. Tava isso, inclusive, nas artes do Shinomori, né? E é uma Kamen Rider mulher porque o Toru Hirayama ouviu a opinião das meninas da época que assistiam a série e também queriam um personagem pra se identificar, né, cara? Legal terem essa sensibilidade. Falou, pô, é verdade, vamos pôr uma mulher também aqui, né? Algo que a franquia demorou depois muito mais tempo pra voltar a fazer, mas fez nesse aqui, no Stronger com a Tackle, né? A Taco nunca teve uma homenagem depois na era Heisei? Teve. Um monte de homenagem. Um monte. Teve no Decade lá, teve agora recente lá, né? No Girls Remix lá do... Que foi maravilhoso. Fizemos até um cast sobre. Quem puder ouvir, vá ouvir, vale muito a pena. Gente, por que... Desculpa ir lá na frente já, né? Daqui a pouco a gente volta pra falar mais do plot, mas por que a Tackle morre? Por que tomou essa decisão de... Na verdade, assim? A morte dela já é algo que ia acontecer no episódio que ocorreu, já ia rolar. Todo episódio ela quase morre, né? Então uma hora ia ferrar, né? Mas o que acontece? Era pra Tackle renascer mais pra frente. Tanto que dá o upgrade nele, ia dar upgrade nela e ela ia voltar como Kamen Rider Tackle. Mas o que aconteceu foi algo de diferente, porque a atriz ela já queria sair, né? Ela queria sair, então aproveitou esse momento e não voltou mais e já era, né? E ela tinha problemas de saúde também. Problemas respiratórios e pra ela era bem ruim ficar fazendo, inclusive ela morreu disso, né? A atriz morreu bem jovem. Ela tinha problemas respiratórios e pra ela era bem ruim ficar fazendo as cenas de ação e tal. Sim, ela era, na época que ela fez, tinha 17 anos. Ela faleceu aos 27, 10 anos depois. Ficou cocada, né? Isso. Ela foi de uma doença interna causada por um ataque de asma. Ela tinha uma doença crônica. Foi a mesma causa de morte, inclusive, da irmã do Ishinomori, né? Sim. E ela chegou a participar do episódio 79 de Goranger e o oitavo, acredito que foi o oitavo de Jaka. 2 meses depois que ela sai do Stronger, ela ainda foi o último papel dela, né? Ela ainda participa de um episódio de um dorama policial chamado Shinjuku Police, né? Que foi ao ar exatamente 2 meses depois do último episódio que ela aparece no Stronger. Foi o último episódio dela e uma outra curiosidade sobre ela é que ela se casou, né? Assim que ela saiu da série, ela se casou com um técnico de efeitos e de maquiagem da série. Olha...
Caramba. E ela era amiga pessoal dos atores que faziam Kamen Rider antes dela, dos predecessores. Ela era amiga pessoal, inclusive, do ator que fazia o Rider-Man e do ator que fazia o V3, no Miyauchi. Do Nigo também, né? Do Nigo também. Do Takashi Sasaki também. O Sasaki também era amigo de todo mundo, né? E, gente, ela morreu por um monstro, né? Por um general lá, o Dr. Kate, que é eu chamo até o general hemorroida. É bem isso. Que era dublado pela Machiko Soga, cara. Foi não é qualquer um que matou ela. Não é qualquer um, cara. Machiko Soga que dublava. Inclusive, velho. ainda sobre essa questão da Kamen Rider Teco, né? Como já foi falado, nos esboços do Ishinomori tem lá explicitamente escrito Kamen Rider Teco e umas ilustrações dela com o capacete fechado, né? Com a boca fechada. Completa, ia ser o Charge Up dela, né? Que, enfim, nunca aconteceu. Mas que a linha de colecionáveis SICK, né? Super Imaginative e Shogokin lançou depois. Chegou a fazer, inspirado nisso, né? Ela ia ter essa forma Charge Up. E eu vejo muita influência nela também da Mari, né? Da Bidinder, que o Ishinomori criou num contexto bem parecido com o da Teco, né? Essa forma de tentar representar as meninas na série. E como já foi dito, tanto o Toru Hirayama, quanto a emissora, quanto o próprio Ishinomori, né, a Ishinomori Pro, eles recebiam cartas, né, de meninas falando que elas queriam brincar de Kamen Rider na escola com os meninos, só que elas não podiam porque elas não tinham nenhuma personagem para ser. Aí elas tinham que ser sempre os Kaijin. Aí essas personagens são criadas nesses contextos, né, de trazer aí uma representatividade maior pra coisa toda. E se você achou que o RX foi o primeiro Kamen Rider a ter mais de uma forma, você se enganou, porque tirando listras, cores de luvas, né, e algumas variações de Shigoku do Kamen Rider da primeira série principalmente, né, mas quem ganha realmente uma nova forma, o primeiro Kamen Rider é o Stronger, né, ganha um power-up, e fica bonitão, né, cara, com o chifre prateado ali, né, cara. O Stronger, ele é um kabuto? Qual que é o besouro que usam mais? É um kabuto, não é? É um kabuto, né? E aí ele vem com o chifrão prateado, né, ele ganha esse power-up, gira o S no peito. Legal, sabe porque eu sempre lembro que ele é um kabuto? Porque quando tem algum especial no Kamen Rider Kabuto falando dos Riders Show e tal, né? O Kabuto fala, ele é o Stronger e eu sou o Strongest, né? Eu sou mais forte. Inclusive a personalidade dos dois é muito parecida, né? Tanto do Tando quanto a do Shigeru, né? Eles são bem cheios de si, né? Bem arrogantes e tal. Ao contrário do Shigeru, né? O Tendo, ele nunca fica mais humilde, né? Ele segue arrogante a série inteira. Já o Shigeru, quando ele ganha a Jump, né, ele dá uma melhorada na personalidade dele, que ele era bem desrespeitoso até com o Tobei Tachibana, né? Vocês sabem se essa decisão de ter esse Charge Up tem a ver com audiência ou venda de brinquedo? Porque normalmente tem alguma coisa assim, né? Ou só foi plot mesmo? Porque assim, eles precisavam, tal qual as mudanças de visual do Ichigo, né? Que depois ele aparece sem explicação nenhuma com aquela forma Adidas lá, o Ichigo. Eles sempre precisam do segundo arco da série trazer algum elemento a mais pra continuar cativando o pessoal, né? Pra continuar cativando o público. No X lá teve o Dai Henshin, no V3 teve o Rider-Man que entrou, né? No Amazon não teve nada, porque a série é curta, só mudou a organização do mal. E no Stronger aí eles tiveram o Charge Up aí como uma forma de dar um gás, né? Porque tiraram até... Tem o Charge Up e tem também a mudança na organização do mal, isso né? Que eu ia falar. Sim. Vamos voltar pra esse plot, mas só pra puxar essa parte e segue depois, né? Porque o Skyrider, inclusive quem nomeia o Skyrider de Skyrider é o Stronger, né? O Skyrider ele passa uma cor de abacate nele depois. E o Super Ron, que eu acho fantástico, o Super Ron tem aquelas luvas lá dele, né? Um dia a gente fala disso. Coisa então. É também que acho que eu pelo que eu entendi, dá uma mudança a partir do episódio 27, porque e também que a organização do mal, a partir do episódio 27 aparece outros inimigos e o Stronger é o que mais tem. Eu tava comparando os anteriores, ele é o que mais tem, né? E tudo de acordo com a Mas tem o quê?
Os inimigos, mas pra poder enfrentar com ele, tipo a doutora Kate. Então, mas vamos pegar nessa linha, ó, porque ele enfrenta primeiro a Black Satan, que tem lá o grande líder também. O Titan. O Titan. O Titan que vai, inclusive o ator que fez o Titan é um ator que participou de outras séries de Kamen Rider depois. Tá em build. Ele tá em build. Inclusive o Titan, ele me passa uma vibe, a forma civil dele, lógico. Me passa uma vibe muito Al Capone, né? Me passa uma vibe muito máfia. Chefe da máfia, né? Esse ator chama Akira Namada, ele faz o Titan a versão civil, a versão humana, né? E ele tá em Kamen Rider Ozo também, tá? Ele tá em Ozo e ele tá lá em Build. E ele, cara, é um vilãozão, né? Porque ele é um executivo ali da Black Satan, né, cara? Tal. Muito legal. No começo tinha aquelas aranhas que ficavam entrando no ouvido da galera, cara, pra poder manipular. Que agonia isso aí, velho. Agoniar, nossa, caramba. Os Kaidin, né? Os Kaidin mecânicos. E depois vai caindo, vai diminuindo, porque quando vem o Shadow, eu acho o Shadow fantástico, na grande parte da participação dele, porque ele é ambíguo, né? Ele vai dar o golpe na Black Satan pra poder entrar criar lá, trazer o exército Delza, né? Aí sim, Dani, trazer um monte de general, né? Dar um golpe de estado. Só que ele faz de joguete, né, cara? E ele é o Coringa, né? Dos Kamen Rider, né, cara? Inclusive, ele chegou até a ajudar já o Stronger em algumas oportunidades, né? Contra o Titan. Sim. Ajudou várias vezes, cara. Ele lia as cartas também, o tarô no bagulho. Ele lia o tarô com as cartas da Nintendo, né? Ó, gente, engraçado que ele é cínico, ele faz vários joguetes. E o que eu vou falar agora é só claro que é uma brincadeira, mas alguém era muito fã da DC. Meteram um S no peito do Kamen Rider e deram Coringa pro cara de não, porque, meu, o Shadow tem um visual assim, cara, assustador, né? Com um sorrisão pintado e mexe com o baralho, né? E a cabeça toda deformada também, né? Os caras já fizeram o Coringa sem pele antes do Coringa sem pele no rosto. Eu não sei se tem alguma ligação direta, mas eu sei que o Jerry Robinson, né, que foi o criador do Coringa aí, o criador do Robin e tudo mais, ele era amigo do Ishinomori, né? Tem até uma foto dos dois juntos. Infelizmente aí Cash não aparece foto, mas se fosse um vídeo, a gente colocaria aí pra ilustrar. Tem até uma imagem dos dois juntos. E não sei se foi aí alguma homenagem. O ator que faz. O cara que faz a voz, né, do Shadow, o dublador, que é o Hidekatsu Shibata, ele dublou vários personagens, tá ligado? Ele trabalhou em Mazinger Z, fez o General Jark lá no RX, né, cara? Ele é o terceiro Hokage. Ele é o Sarutobi Hiruzen, velho. Caramba, não sabia disso, que Legal, da hora. Legal, nossa, né? Muito legal. Você sabe que o Shinomori, ele encontrou, né, tanto o Jerry Robinson quanto o Bob Kane. E ele falava, ia ser muito legal um crossover entre nossos heróis, eles são muito parecidos. Nossa, ia ser muito legal. O Hongo no mangá do Ichigo é quase o Bruce, né? O Tachibana é um mordomo, né, no mangá do Ichigo. Então, é o que ele falou, temos mordomos, tudo. Aliás, uma coisa de crossover que é legal, que o pessoal joga na net, infelizmente não é algo oficial, mas seria louquíssimo, é o Ichigo encontrando o Capitão América. Ele olha assim e fala, você é o lendário Capitão América, Steve Rogers, participou da Segunda Guerra. Aí o Steve Rogers para ele fala, quem é você? Só ainda sobre o Exército Delza, um ponto que eu acho legal mencionar aqui também, é que o Toru Hirayama menciona no livro de personagem deles, que os integrantes ali, aquelas entidades, aqueles monstros ali do Exército Delza, eles vêm do mesmo submundo que os monstros de Akumaizer Tree. Olha! Eles são ali a mesma espécie de Majin, né? Eles são ali a mesma espécie de demônio, sei lá. Tudo no mesmo universo, vai pensando. Aí, ó, é isso. Você pode até ver que o monstro lá do Akumaizer Tree, o chefão, ele é igualzinho o General Shadow, ele tem até aquela boquinha. É porque essa galera do Delza é uma galera totalmente à parte ali, né, cara? Eles vêm, eles tomam ali o... E é dito que eles vêm do submundo, né? Dito que eles vêm do mundo inferior mesmo. O Tachibana, ele volta, o Tachibana que tá presente, né, nessas 5 primeiras séries. É o mesmo ator que é o Akiji Kobayashi, que tá lá em Ultraman. Vamos falar muito dele ainda de novo um dia aqui. Mas o Tachibana, eu não sei vocês, talvez seja a série que o Tachibana tá mais alívio cômico de todas. Ele tá meio palhaço, meio Joker. Ele tá muito avulso, cara, sabe? Tem até lá aquele cientista lá que é o mesmo ator que faz tal, que tá a brincadeira de ser semelhante, mas, cara, ele tá muito avulso na série, ele tá sempre
em perigo ou em alguma coisa sátira, tipo, sei lá, não sei dizer. Eu não gostei muito da participação do Tachibana no Stronger, sabe? Quando ele aparece de começo, você acha que ele vai ser super importante, né? Porque quando ele vê o Stronger, ele fala, pô, cara aí é bom, esse cara é bom, né? Mas vai andando, né? O Tachibana ele vira livro cômico e depois ele, junto com a Taco, vira as pessoas em perigo, né, cara? Ele rouba a moto da Taco no episódio, né? Quando ele é possuído e tal, né? Não é igual na série anterior, né? Que os caras têm um respeito por ele, chamam ele de pai e tudo mais. Depois isso melhora. O Shigeru xinga ele. Depois melhora, né? Passando, mas o Shigeru xinga ele e tal. Fica bem velho. E eu fico refletindo sobre o Tachibana o seguinte: ao longo das séries da franquia, né, ele sempre abre um negócio diferente, né? Lá no Ichigo ele tinha um barzinho, começou no começo da série, né? Depois ele abre uma oficina de moto, depois no V3 ele abre uma loja de artigos esportivos. Ou ele é o melhor empresário que tem, ou ele é o pior empresário que tem, porque tudo que ele abre, nada dá certo. É o melhor porque no Strong ele já tava tão rico que ficou dando rolê de Jeep pelo mundo, cara. Então ele já tinha aposentado. Mais ou menos, né, Gil? Porque ele não tinha dinheiro nem pra pagar a gasolina lá, que a gasolina... é verdade, ele faliu. Bom, aí tirando o Tachibana, vai, de novo, né, o Storm consegue derrotar o Black Satan, o grande chefe dos Black Satan lá é um monstrinho feio pra dedéu, e depois vem o exército Delza, que também obviamente destrói, e aí é quando decide encerrar a franquia, e trazer os caminhados anteriores junto, que são episódios bem legais quando eles aparecem, né, e aí ficam naquela pancadaria, tem até às vezes uma troca de refém e tal, tudo um vai e vem pra culminar naquele rosto na pedra ali que me lembrou até um filme americano, eu não lembro agora, História Sem Fim, sei lá. Aliás, é importante falar aí, eu queria fazer até uma pergunta pro Thiago, ele manja mais que ele vai saber falar. O que você acha? Até aquele especial, os três, o Conto de Fantasmas, lá, Histórias de Fantasmas, que sempre tem no Stronger isso também. Eu acho que são 3 episódios, se eu não me engano. Cara, eu acho que o desperdício maior de todos. É muito filler que poderia ter sido aproveitado como história. O que você acha disso? Você pode ver que isso já tinha no Kikaider Zero One, né? Também teve a Kaidan Shirizu, né? As séries de história de fantasma. Teve no Stronger e teve no Sky Rider depois também, que foram bem mais episódios, inclusive. Cara, isso aí é porque nos anos 50 e 60 lá no Japão, teve um período de produção cultural muito importante que foi considerada a fase de ouro dos fantasmas japoneses, né? Que são filmes como Kuroneko, Onibaba, o próprio Kaidan. E todos esses diretores de ficção científica, de produções mais lado B, assim, é tradicional deles prestar homenagens para essas produções, entendeu? Todos os roteiristas e todos os diretores dessa época, alguma homenagem a essas produções específicas eles prestam. Mas e isso vem várias produções que vê essas homenagens, né, Ti? No Inazumen a gente tem isso, né? Aquele episódio da Mulher Fantasma. São fillers, né? Não acrescenta nada assim no enredo da história, mas são homenagens tradicionais, né? Lá eles lidam muito disso com a tradição, né? Mas só pra gente voltar aqui sobre o Grande Líder, né? Um pouquinho antes disso, eu ia mencionar que o último episódio da série foi co-dirigido, na verdade, pelo próprio Shotari Shinomori, né? Anteriormente, ele tinha dirigido o icônico episódio 84 da série original. Em Inazumen, ele dirigiu o episódio 11, dirigiu esse último episódio de Stronger, e tem até uma foto dele agachado, assim, e o 7 Kamen Rider junto dele. E depois, o último trabalho dele como diretor, aí nessas séries de heróis, foi no filme do Sky Rider, né? Mas fica aí que o icônico último episódio foi dirigido por ele. E nesse episódio a gente também tem a grande revelação de que, na verdade, todos os grandes líderes das organizações do mal de Kamen Rider Showa eram a mesma entidade. Eu sou todos os City, cara. Meteu um Dark Sirius ali, né, cara? Só que eu achei meio zoado o líder de todas as organizações dos Riders, Black Satan, Shocker, Neo Shocker, etc, né, cara? Ser um monstro, um gigante de pedra, entendeu? Ser um titã de pedra ali, sabe? Eu achei que aquela cara na montanha, quando eu vi a primeira vez Stronger, eu falei, pô, isso aí deve ser um negócio meio, né, complexo ali, né? No final até achei, pô, sabe o que seria legal? Hoje em dia, cada moto virasse um mecha ali, eles montassem um robô gigante de Kamen Rider, né, meu?
Ainda sobre o grande líder, o Gil falou aí da aparência dele, é que na verdade nem aquela lá é a aparência final dele, né? Depois ele aparece lá no Badan como uma caveira, mas o Hirayama diz nos livros dele que o grande líder, ele não tem forma, né? O grande líder, ele assume diversas formas. Energia. Ele é uma energia. Porque ele é uma energia, né? Ele é um conjunto de sentimentos negativos, ele é um conjunto de todas as forças ruins que existem na humanidade e que ele sempre se materializa ali de alguma forma diferente. Aí resolveu vir com um monte de pedra gigante, né, cara? Que, vou falar pra você, foi duro, hein? Que o Amazon tentou morder o pé de pedra do grande chefe aí. Quem não tem cão, caça com Amazon. Né, mas ó, brincadeiras à parte, pô, é legal, porque tem que ser uma ameaça gigantesca para os 7 Riders se reunirem, né? E colocar um gigante de pedra ali falando, porra, eu era todos os líderes do mal aqui, ó, vem me encarar. É legal pra foi fechar uma a homenagem franquia, né? também ao Daimadinho, né? E até em um dos mangás do Stronger até aparece o próprio Daimadinho lá da EA. A voz do grande chefe é a mesma voz de todos os grandes chefes, né? Isso é importante citar. Que é o Gorunaya. Inclusive o Gorunaya também é a voz, acho que puta, ele tá no RX, tá no Black, ele sempre faz acho que até o Soseiyo lá, o Creation King do Black, é ele também. É ele também. Ele é o bicho ruim em tudo, né, cara? Ele era realmente todos, é que cortaram. Na verdade ele falou, eu dublo todos eles. É, Skylar é tudo, cara. É sempre ele. Esse do monstro gigante eles repetiram no Sky também, né? No Sky o chefe final é um dragão. Só que não é esse mesmo grande líder, tá? Mas quando a gente fizer um podcast do Sky aí, a gente explica a diferença. Tem o grande líder dos grandes líderes e mais líderes. Bom, eles derrotam, obviamente, e no final é aquele momento com várias fotos e momentos da franquia, com eles indo embora de moto e... O final do Stronger é o final da franquia e o Stronger meio que não tem final, né? Porque o Stronger acaba virando um coadjuvante, né? Como todos os outros foram pro final da franquia. Eu achei um pouco chato pro Stronger, sabe? Então o final mesmo do Stronger, né, cara? Da série do Stronger. Você tem o final da franquia, né? Você tem só o Stronger ali, de repente vem a galera pra ajudar e eles salvam o mundo ali e já era. E vão embora. Parece até que o próprio ator, o Shigeru Araki, tava até meio com a cara de... Não quero fazer mais nada, né, cara? Tipo... Um dos motivos que ele teve Power Up também é um motivo de plot, porque todos os caras do Delta Army, eles eram muito mais fortes que o Stronger. O Stronger não conseguia nem afetar os caras, então ele precisava de Power Up naquele momento, não tinha como, né, em termos de história, né? Eu acho que até isso já deixa claro que realmente a Tako ia voltar com Power Up. Porque imagina, ela não era forte o suficiente pra matar, ela teve que se sacrificar pra matar a Doutora Kate. Então você imagina como é que seria com essa galera mais forte, né? Haja Power Up. Ainda sobre a Teco, né, é importante mencionar que como a morte dela mudou o Stronger, né? Porque ele assume, antes ele falava que ele era forte, né? Que ele era imbatível, que ele era o rei da porra toda. E aí quando ela morre, ele diz que na verdade ele não é forte, coisa nenhuma, né? Que se ele fosse... Não conseguiu proteger ela. É, foda. É muito bonita cena, inclusive, pôr do sol e ele carregando ela no colo, né, cara? É um dos melhores episódios da franquia inteira e um dos meus favoritos da série, junto com aquele do V3 lá, que ele vem perseguindo o monstro egípcio. Nossa, aquele episódio é bom demais. E outra coisa, pós-final da série, né, ainda teve especialzinho lá a reunião dos 7 Riders, que eles estão no parque de diversão lá. Eles fazem um retconzinho da série com o Tachibana. E aparece aquele vilão lá, o General Darkness, né? Que é um cara com uma barbona branca. Bom, eu tenho uma curiosidade que vocês estavam falando de porrada, tanto que tem um episódio que o ator que fez o Masaru em Kikaider também aparece e também sai dando porrada nos soldadinhos lá. E a trilha sonora, né, foi composta por Shinsuke Kikuchi, né? As letras foram por Shotaro Shinomura e Saburo Yatsude. Os intérpretes foram por nosso eterno Ichiro Mizuki, Masato Shimon e Mitsuko Hori, que também teve o coro de crianças Yuri Kago Kai e o Korogi 73. A maioria das músicas foi cantadas pelo Ichiro Mizuki, dividindo o vocal com a Mitsuko Hori.
Teve vários lançamentos de trilhas, até 86 foi lançado em LP e cassete, a partir de 87 foi somente em CD. Em 2011 que foi o Definitive Collection, lá que teve de todos os Kamen Riders da Era Showa, incluindo BGMs e karaokê. Fala na trilha, informações da trilha, que teve 3 encerramentos, mas a gente só, pelo que a informação que a gente teve, foi do segundo encerramento, e a partir do episódio 32 muda o encerramento para o terceiro, né, a terceira versão. O primeiro episódio e o segundo encerramento é cantado pelo Masato Shimon e pela Mitsuko Horii. A partir do terceiro é o Ichiro Mizuki. Tá? E uma música também que foi Tatakae Shichinin Riders, né? As músicas Lutem os 7 Riders. Entrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa mesmo. Ela entrou no repertório do Super Hero Spirits de 2000. Show de bola, show de bola. Uma parada boba, só que eu queria comentar, que assistindo de novo eu percebi que a abertura, ela nos 2 primeiros episódios, eles dão um nome pra abertura e do terceiro pra frente é outra. E nos 2 primeiros episódios do encerramento tá lá escrito Tsupashire Kamen Rider Stronger, alguma coisa assim. E do 3 pra frente é Kamen Rider Stronger no Uto, né? A canção do Kamen Rider Stronger, né? Verdade, tem umas mudanças assim na trilha também, eles mudaram o nome da música, né? Aí da motoca é assim, a moto do Strongers tem a velocidade de 1.010 km por hora e de 1.200 cavalos, né? O horsepower, não sei o que quer dizer. É isso o aí. Horsepower, porque é de física. Kabuto o que é o nome da moto? Kabutoro. Kabuton? Kabutoro e o da Tecla é a Tentoro. Tentoro. A da Tecla é muito feia a moto, né? Desculpa falar, mas... mas a do... Mas eu também acho a moto do Stronger bem feinha. O tamanho do Stronger tinha que ter uma moto muito maior, cara. É igual você colocar eu pra andar de tonquinha, tá ligado? Tipo, o dela, os caras só tacam a tinta amarela e pôs umas pintinhas assim, cara. É muito safado. É verdade. Mas pensa na roupa dela. O lenço dela, o mesmo lenço dos soldados da Shocker. A balaclava dela é a do soldado da Shocker cortado e o olho é torto. É muita mancada, É verdade. Né? Sacanagem mesmo. É o que sobrou ali. Pega umas coisas que sobrou e faz a roupa dessa menina aí. Era só isso, gente. Era só arte. E assim, esqueci também de falar, foi uns 11 inimigos que ele teve que enfrentar a partir do episódio 27, que estava ao comando. General lá, né, cara? Um monte de cara do Delza, né? A Delza troca de comando, né? Entra um egípcio lá, o outro com aquela peninha, né? Puta, é general pra caramba. Stronger, quando encerrou lá na TBS, ele foi substituído por uma outra obra do Ishinomori, né, cara? Que era o Uchu Tetsujin Kyodain. É do Ishinomori também, não é? Exato. Acho que pra fechar a gente pode falar, né, Vônia, um pouquinho da morte aí, do fim da vida do Shigeru Araki, né, do ator que fez o Stronger, né? E acho importante, né, porque o Shigeru Araki se via como Kamen Rider, né, ele falava isso, que ele tinha um legado a levar adiante. Isso é uma coisa que é até meio comum entre alguns atores da Era Showa, né? Você vê que o próprio ator que fez o Honko Takeshi... né, o Ichimoni, ele é o Kamen Rider da vida real, né? Ele é o Kamen Rider da vida real, ele entrou num restaurante em chamas e salvou as pessoas. Por isso que ele é careca hoje, inclusive. Ele pegou fogo em 70% do corpo. E depois disso, a vida dele virou uma bosta, né? A mulher abandonou ele, os filhos abandonaram, ele virou meio que morador de rua um tempo. E ele vive bem recluso também, né? Ele aparece pouco também, né, o Nigo? Sim, então. E os Kamen Riders da Era Showa tem essa coisa, né? Menos o Kurata. Eu tô falando de gente lendária, não de gente que veio depois. Me cancelem! O V3 veio antes. E aí foi isso. E aí o que acontece? Ele, inclusive, como ele sempre carregou esse legado com ele tentou algumas vezes ser prefeito, ele não conseguiu, ele tentou como governador, ele também não conseguiu. Daí ele desistiu de fazer isso. Vereador, né? Ele teve na verdade, ele não conseguiu se eleger. Ele teve problemas tal de saúde, ele teve um câncer, ele se curou do câncer, tentou de novo, se eu não me engano em 2011 ele tentou de novo, e aí ele teve um problema respiratório, ele passou por problemas muito sérios respiratórios, isso logo em seguida, se eu não me engano, da formatura da filha dele,
E ele foi parar no hospital. Ele parou de respirar, começou a respirar por aparelhos. Ele teve um problema de pulmão que agora eu não lembro o nome. Eu tinha puxado aqui, mas já assumiu no milhões de coisas que eu tenho aqui. E o que acontece? O que aconteceu? Ele estava no hospital, ele já estava inconsciente. E aí a filha dele chegou do lado dele e falou: papai, Kamen Rider era uma coisa muito legal. E quando ela falou de Kamen Rider, porque ele se chamava de Kamen Rider, ele falava: eu sou o Kamen Rider, eu sou um Kamen Rider. Ele se candidatou, achei de novo minha aba, ele se candidatou a deputado 2 vezes pelo Partido Democrático no distrito de Meguro. E ele tinha uma filha que também é atriz, né? E aí, isso que rolou, ele sempre teve um carinho, ele sempre se viu como Kamen Rider, né? Ele se referia assim. E aí, quando ela falou, ele voltou a respirar. E assim, tava desenganado, tá? Tipo, era uma coisa assim, já era, ele vai morrer, não tem o que fazer. Ele voltou. E aí, reza a lenda que ela chegou pra ele, falaram: olha, ele não vai embora, meu. Ele não vai embora. Que ela chegou e falou: Kamen Rider, pode descansar agora, tá tudo bem. E quando dizem, e ó, não posso confirmar, não é uma coisa que eu tenho o documento pra confirmar, mas dizem que quando rolou isso, em seguida ele foi embora. Cara, aqui até fiquei arrepiado, cara, que bonito, né? Que bonito, se foi isso aconteceu mesmo, que emoção. E mesmo que não tenha acontecido, que essa história seja contada, né, cara? E ele é o primeiro. Eu tentei achar a fonte, inclusive, pra poder citar. Eu só achei uma parte dessa história, não achei tudo. Mas assim, ele foi o primeiro protagonista de Kamen Rider que veio a falecer. Até porque o Riderman já tinha falecido, né? Mas ele não é um protagonista. E o Araki era protagonista. O Shigeru Araki era protagonista. Ele foi embora, mas vai viver pra sempre em nossos corações aí. E eu, como cosplayer do Kamen Rider Strong, eu faço questão de levar adiante esse legado aí, por mínimo que seja. Falando em morte, a Teco também faleceu, como já foi dito antes. Ela faleceu no mesmo ano que o Riderman, né? Que o ator do Riderman é amigo pessoal dela. E tem umas histórias, não consigo confirmar, né? Não tenho uma prova documental disso, mas tem umas circunstâncias meio estranhas na morte dela, que é o que até o Sasaki fala, que a morte dela aí poderia ter sido evitada se ela tivesse tido assistência médica mais rápida, né? Sim, é uma pena, né? Vamos pegar então não dos 7 lendários, mas das 5 séries aí, né? Até Stronger, né? Vamos colocar o Stronger aí em um lugar de 1 a 5, né? Primeiro o melhor, quinto o mais fraco dessas 5 séries aí, pode ser? Pra mim, a série top de todas pra mim. Em primeiro lugar, Stronger. Depois, Vissuri, que eu acho que em alguns aspectos é até superior a Stronger, mas a minha favorita é Stronger. Vissuri, eu coloco aqui também Amazon. A menos pra mim de todas aí é o X-Rider, a mais fraca. E eu acho Ichigo e Vissuri no mesmo nível quase, mas Vissuri é superior. A minha primeira mesmo é Vissuri, né? Eu gosto também do Amazon. Concordo com o Vonen, X, ela é fraca, apesar que ser a única série que toca todas as músicas da trilha. E Ichigo, claro, né? Depois eu perdi, não sei. Stronger também tá ali entre o segundo e o terceiro. O próximo, Senna. Vai lá, Senna. Opa, cara, eu vou de... Eu tenho muita dificuldade com esse negócio de ranking. Pra mim, todas estão no top 1. Um abraço pra todos vocês. Ficou no muro, hein? Primeiro lugar, V3, porque motivos de que eu sou fanboy do Miyauchi. Stronger em segundo lugar. Ichigo em terceiro lugar. Amazon em 4. E X no finalzinho, porque pra mim aí ela é mais maçantezinha de assistir. Nossa, os nossos tops estão bem parecidos, né? Vou falar o meu pra fechar. Fala, Gil. O meu também é V3. Pra mim também o V3 é o primeiro. Pra mim é a melhor série da show ali, né? Até Black. Em segundo eu ainda prefiro o Ichigo prefiro ainda o primeiro Kamen Rider, o Ichigo e o Nigo, né? A gente fala muito Ichigo, mas até sacanagem com o Nigo, que é o Rider principal da maior parte da série, né? Mas é o Kamen Rider, Ichigo e Nigo, e aí o Stronger em terceiro, assim. Pra mim o Stronger é mais legal do que o Amazon e do que o X também. Bom, acho que é isso, pra gente fechar. Voltaremos a falar de mais Kamen Riders da Era Show, com certeza, em breve. E, cara, assistam o Kamen Rider Stronger, é bem divertido, vocês vão gostar bastante. Dá pra ter uma noção legal de como era o
status quo do personagem ali no meio dos anos 70, né? Tiagão, muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Você da casa, já praticamente membro do nosso time. Deixa aí o endereço da tua página pra galera acompanhar tuas postagens fantásticas sobre a Showa, cara. Ó, atualmente eu tô com a página Arquivo Showa Rider, né? Que é sobre Kamen Rider Showa especificamente, mas sobre todas essas séries aí da mesma linhagem, Kikaider, Inazumen, Robot Cage e tudo mais. Ivone, pra quem quiser acompanhar o TokuCast, é bem simples, certo? É bem simples mesmo, vocês encontram a gente, todas as nossas informações em tri/tokusatsu.com.br, né, que é linktr.ee/tokusatsu.com.br, que também é nosso site, obviamente. Vocês também encontram a gente no YouTube, onde tem Toku Agora, que é maravilhoso, tem o TokuCast, vocês vão encontrar a gente colocando Tokusatsu TokuCast, vocês vão encontrar a gente facilmente lá. Vocês também encontram a gente no Twitter, onde nós nos encontramos por @Tokusatsu. Chupa, Toei! É isso aí. E, gente, comenta aí no YouTube, interaja conosco. Por favor, fale se você assistiu, não assistiu, vai assistir, gostou, não gostou. Se faltou alguma coisa aqui importante pra gente falar, né? Participa com a gente aí, interaja no YouTube, tá bom? Não se esqueçam de dar também as 5 estrelinhas para nós no Spotify. Lembrando que cada 5 estrelas, né, Dani, um prédio é reconstruído no Japão. Após um ataque de um kaiju ou de... Exato. E é isso, gente. Muito obrigado por nos ouvirem até aqui. Um grande abraço e, pô, gente, fiquem com o Edinho e vão assistir Stronger, vai. Por favor, né? A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.